Seja bem-vindo ao Belenber desta semana. Os juros sobre a dívida portuguesa há 10 anos atingiram o valor mais baixo de sempre, abaixo da barreira dos 2,9%. A dívida nacional continua a beneficiar com as palavras de Mário Draghi na última sexta-feira e vai permitir o pagamento antecipado da ajuda do Fundo Monetário Internacional. We will continue to meet our responsibility. We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible as our price stability mandate require us. Mário Draghi é conhecido pelo poder que as suas palavras têm perante os mercados. Basta olhar para as declarações dos últimos 2 anos e respectivos efeitos, por exemplo, no mercado secundário da dívida. E foram as mesmas palavras do presidente do Banco Central Europeu que estão, novamente, a fazer cair os juros das principais dívidas da zona euro para mínimos. É o caso da portuguesa. As yields sobre as obrigações a 2 anos atingiram esta terça-feira um mínimo histórico, abaixo da barreira dos 3%. Mas não foi caso único. Espanha também bateu mínimos e até a Grécia, que continua com juros elevados, viu as pressões aliviarem. We have a very dovish statement from Mr. Draghi last Friday that reiterated the fact that he was in fact ready to stand and act and the ECB would do more. Mario Draghi is pulling all of the levers that he can. A descida dos juros sobre a dívida dos países da moeda única deve manter-se e é por isso que Portugal e o IGCP vão aproveitar esta melhoria para aliviar as necessidades de financiamento e antecipar o pagamento ao Fundo Monetário Internacional. E para analisar estes e outros temas são meus convidados Luís Bravo, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida. Meus senhores, como sempre, é um prazer tê-los comigo neste programa. Luís Bravo, começando por ti, olhando para estes juros portugueses, os juros sobre a dívida continuam a bater mínimos. Podemos dizer que é apenas um efeito das declarações, mais uma vez, de Mário Draghi? Claramente, eu acho que não é a única razão. Há também um programa de reformas e de implementação dos últimos 3 anos de medidas de austeridade que foram importantes, sobretudo para a estratégia de saída de Portugal do seu programa de ajustamento, mas em grande parte, obviamente, que tem a ver com, em primeiro lugar, com a integração, com a implementação da União Bancária, que está a dar os primeiros passos, que é importante referir, é uma das grandes conquistas para a Europa de 2014, e claramente o papel fundamental do Banco Central Europeu, não apenas com o lançamento, ou com os investidores já descontarem o lançamento de um programa de aquisição, de alargamento do atual programa de recompra de ativos, alargando isso à compra de dívida soberana, mas também já, por exemplo, o lançamento, mais que esperado lançamento, que já foi anunciado também, do plano de investimentos por parte da Comissão Europeia. Portanto, estas medidas criaram um clima muito mais construtivo para a Europa e que vai beneficiar essencialmente os países da periferia, que são os mais beneficiados com estas medidas de estímulos. Diogo, e depois de Mário Draghi, também já esta semana, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, veio dizer que poderia mesmo avançar-se com outro tipo de medidas, concretamente compra de dívida soberana, proporcional à dimensão de cada país. Portugal, a verificar-se este cenário, poderia sair mais beneficiado face a outros países? Supostamente não, iria ser beneficiado nos mesmos moldes do que a sua participação no capital do BCE, ou seja, corresponderia, se não me engano, a cerca de 2,5% do estímulo ou das compras de dívida soberana. É preciso lembrar um ponto, é que a baixa das taxas de juros da dívida portuguesa acompanham, sobretudo, a baixa das taxas de juros da dívida alemã. Está hoje a dívida alemã, se não me engano, a 0,72% a 10 anos, nível que nunca até agora tinha sido atingido. Mais uma vez é um efeito manada. Não é um efeito manada, é um efeito de pressão forte feita pelo BCE, no sentido de reinflacionar a zona euro, no sentido de também ter um papel ativo na evolução do câmbio euro-dólar, porque hoje em dia, com taxas diretrizes a 0%, a única ferramenta real, de facto, por parte do Banco Central Europeu, consiste em pressionar o euro, o que consegue através destes anúncios, através da possibilidade de vir a fazer programas de compras de ativos maciços, que, vamos lá ver,
basicamente, esta descida atual só se refere a promessas e não a atos. Ou seja, não é pelos poucos ativos que foram comprados até agora que conseguimos chegar a este tipo de resultado. Portanto, um câmbio euro-dólar a 1,24 foi atingido porque, de facto, há uma indicação forte de que o BCE, como disse o seu governador, fará tudo para reinflacionar a zona euro, e esse reinflacionamento só pode vir através de uma descida do câmbio. Muito bem. Carlos, olhando para esta mesma questão e para as declarações de Mário Draghi, que disse ipsis verbis que é essencial aumentar a taxa de inflação tão depressa quanto é possível, parece-te, era isso que perguntava há pouco ao Diogo, parece-te que agora sim é cada vez mais evidente que esta compra de obrigações soberanas vai mesmo avançar, que já não há volta a dar? Sim, aquilo que é a percepção de mercado e tudo isto que temos assistido ultimamente, nomeadamente estes níveis mínimos de taxas de juros, que mais para mais coincidem também com um período de instabilidade na Grécia, portanto poderíamos ter aqui alguma instabilidade proveniente da Grécia que colocasse em causa esse forte ciclo de descida de taxas, não está a colocar. Claramente que os investidores neste momento estão a apostar de que o BCE avance para novas medidas, nomeadamente compras de obrigações governamentais, mas muito também fruto não diria insucesso, mas da falta de aderência por parte do mercado àquilo que são as medidas que neste momento estão em curso, nomeadamente a compra de obrigações hipotecárias e também de asset-backed securities. Tivemos novos dados esta semana macro que continuam a mostrar-se ainda frágeis. E os dados de hoje da inflação também continuam, não propriamente na Alemanha, mas especialmente em Espanha, que saíram abaixo, um cenário de deflação, abaixo do esperado, o que coloca em causa exatamente essa dificuldade do BCE em aumentar a inflação, ao mesmo tempo que também temos uma pressão proveniente da descida dos preços do petróleo, de energia essencialmente, que coloca também maiores desafios no BCE na execução da sua política de aumento da inflação. Portanto, teremos que aqui adotar medidas não convencionais, mas neste momento continua a existir alguma divergência no seio do BCE, daí a importância da próxima reunião do BCE, já de dezembro, em que, por um lado, poderá dar algumas luzes de orientação daquilo que são perspectivas de inflação já para 2007, vão surgir no início de dezembro as primeiras expectativas de inflação para 2017, e por outro lado também, dia 11, creio que é dia 11 de dezembro, está previsto o segundo leilão de refinanciamento de médio e longo prazo. Até ao TRO. E esta podemos dizer que é a primeira a sério, porque a primeira acabou por ficar muito aquém do esperado. Ficou muito aquém, quase metade. Exatamente. Diria que não há desculpas para que não tenhamos um bom dado, ou se tivermos um bom dado é claramente um sinal de que os investidores vão incorporar que o BCE vai ter que tomar mais medidas, e essas medidas vão passar por compra de obrigações governamentais e, eventualmente, embora já comece a surgir algumas divergências na Alemanha, a compra de obrigações de empresas. Portanto, obviamente este momento de impasse, mas também é um momento em que existe algumas mensagens de alguns membros do BCE a não concordar com as mesmas medidas. Portanto, é, uma vez mais, o Mário Draghi solitário a dizer que está disponível para fazer tudo, mas do outro lado... Desta vez teve o reforço de Vítor Constâncio também. Mas foi um ninho, em certa medida, que estamos preparados para fazer, vamos fazer só no primeiro trimestre, ou uma avaliação no primeiro trimestre, quando alguns agentes do mercado já esperavam que o BCE dissesse mais alguma coisa já em dezembro. E obviamente que Vítor Constâncio vai reduzir um pouco essas perspectivas. Há um elemento que vem travar um bocadinho esta avançada, que é está-se à espera de uma decisão por parte do Tribunal Europeu sobre a constitucionalidade ou o respeito das regras do BCE em relação à compra em mercado secundário de dívida pública dos Estados. E, portanto, o BCE, percebe-se, espera por essa decisão do Tribunal Europeu, que foi solicitada por parte da Alemanha, dos juízes alemãos, portanto, de forma a poder avançar com uma luz verde, pelo menos das instâncias, a dizer que está a respeitar o seu mandato. Luís, desta vez, e é uma questão que temos discutido muito aqui, que é as divergências e as críticas, principalmente vindas da Alemanha, a este papel mais ativo e para lá daquele mandato pré-estabelecido, se é que podemos dizer, do Banco Central Europeu. Parece-te que depois deste anúncio, na última sexta-feira de Mário Draghi e esta semana de Vítor Constâncio, houve menos críticas do lado alemão? Eu diria... Ou se quiseres, houve menos ruído em torno da mensagem. Sim, mas a Alemanha tem sempre mantido, não quer dizer, uma posição construtiva relativamente
ao aumento do mandato do Banco Central Europeu, embora sempre parecendo, digamos, o bloqueio a essas próprias decisões. Mas a verdade é que as coisas foram evoluindo, não a um ritmo que se calhar poderia ser mais célere e que poderia ter permitido, por exemplo, ao BCE agir mais rápido, porque claramente acho que o Banco Central Europeu andou a tomar riscos desnecessários durante alguns meses, em 2014, esperando por dados, ou seja, esta espera por leituras da inflação. Também, sim, e muitas vezes também tem a ver com aquilo que o Diogo falou antes, que tem a ver com as barreiras que existem em termos daquilo que são as limitações e os desacordos que já existem no âmbito da União Europeia. Mas a verdade, e chegados aqui, é que se o BCE não tivesse ultrapassado, e já o fez, muito mais do que uma ou duas ou três vezes, ultrapassado o seu mandato original, a Europa estava, não quero falar numa situação catastrófica, mas estaria numa situação muito mais difícil do que está hoje. Portanto, tendencialmente, à medida que vão existindo, vai progredindo o debate político entre o norte e o sul da Europa, o BCE também vai aproveitando esse espaço para tentar impor mais estímulos para fazer exatamente aquilo nesta altura que só é possível através da política monetária, que é pelo menos manter os custos de financiamento baratos, é pelo menos acabar com o debate definitivamente de uma eventual implosão do euro, que julgo que durante certa parte deste ano, não de uma forma como em alturas anteriores, mas também surgiu, e esse efetivamente é o caminho que eu acho que é consensual mesmo com a Alemanha. Aquilo que parece existir por vezes são os debates, obviamente, dos limites e do formato do caminho para lá chegar, não é? Portanto, que é o que me parece, mas o caminho relativamente para onde é que será o papel do BCE, o papel político e económico, do governo económico da Europa, esse é muito consensual mesmo, julgo, em países como a Alemanha ou a França. Diogo, este otimismo em torno da dívida europeia, ou nomeadamente, se quisermos, este aliviar das pressões e olhando, por exemplo, para as yields sobre as obrigações a 10 anos, hoje a descerem para baixo, passa a redundância, dos 2,9%, o novo mínimo histórico, poderá continuar esta descida que, como falávamos há pouco, não é exclusiva da dívida portuguesa? O que pode continuar é, eventualmente, sobretudo uma descida dos spreads em relação à Alemanha. A Alemanha já está a 0,72, portanto o espaço para descer claramente é limitado. Estamos a falar de 0,72% a 10 anos, o que quer dizer que os investidores que entram nessa dívida apostam que, de facto, não irá haver nenhuma inflação nos próximos 10 anos, ainda dão algum prémio ao facto de acontecer qualquer coisa de catastrófico neste espaço de tempo. Portanto, não é propriamente uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de pessimismo em relação ao crescimento, em relação à inflação de toda a zona euro, o que pode baixar se, de facto, as perspectivas melhorarem, nomeadamente em relação às economias periféricas, é os níveis de spread. Estamos hoje a mais de 200 pontos base de spread em relação à Alemanha, já estivemos em valores abaixo de 100, e Espanha e Itália estão em valores de 100 a 150 pontos base. Portanto, o que significa que sim, se de facto conseguirmos, nomeadamente, convencer as agências de rating que a dívida portuguesa já não é high yield, já não é junk bond. Um passo importante para sem dúvida, ou seja, tipo de tendência. É um passo necessário para poder entrar em certo tipo de carteiras, é um passo importante para justificar uma descida suplementar dos spreads, porque 200 pontos base para uma dívida high yield não é muito. Estamos nos níveis mínimos que um investidor pode aceitar. Portanto, claramente, precisamos de passar essa barreira para ver as nossas taxas passarem aos níveis atuais, por exemplo, de uma dívida italiana ou espanhola, à volta de 2% a 10 anos. É possível, parece-te, que Portugal possa, por exemplo, chegar a esses níveis de Itália? A curto prazo, não. A médio prazo, daqui a 12 meses, não vejo motivo para Portugal não chegar a isso, se, de facto, continuarmos a crescer, continuarmos a melhorar os nossos rácios económicos, continuarmos a ver o desemprego baixar e, portanto, continuarmos de certa forma, a juntar-nos ao resto da Europa em termos de evolução da nossa economia.
Carlos, olhando para a operação realizada também esta quarta-feira pelo IGCP, troca de dívida, é também um reflexo de que no mercado secundário as coisas estão a melhorar e por isso permitem também fazer estes equilíbrios dos calendários de amortizações? É sem dúvida, e obviamente é que apesar de, em termos de dimensão, aquilo que é as necessidades de refinanciamento para 2015 serem relativamente reduzidas, cerca de 250 milhões de euros e cerca de 800 milhões de euros para 2016, porque toda essa parte de dívida foi toda passada para 2021 e 2023, é também um sinal e um teste ao mercado para ver qual é que é a reação do mercado a este tipo de operações. Mas creio que seria importante também aproveitar este momento de baixas taxas de juros, e neste momento estamos com em torno de 2,9% a 10 anos, para eventualmente também fazer aqui algum acerto naquilo que é o refinanciamento e as necessidades que temos junto do FMI. Isto é, Portugal, em termos de FMI, creio que anda em torno dos 20 mil milhões ou 20 e 21 mil milhões de euros, ao qual vamos ter uma grande exigência de reembolsos nos próximos 5 anos, e seria eventualmente conveniente fazer essa realocação dessa mesma dívida para prazos mais longos, para lá de 2025, sensivelmente. A questão que se coloca é se o mercado tem capacidade de absorver essa mesma dívida, mas se o BCE avançar com estas lógicas de compra de dívida cooperativa. Até porque há outros países que vão certamente aproveitar, com outra dimensão, outros ratings, que vão aproveitar esta descida dos juros para fazerem mais emissões. Essas mesmas emissões. E, acima de tudo, havendo o conforto do BCE na compra desses mesmos ativos, obviamente será mais fácil Portugal chegar junto ao mercado e fazer refinanciamentos de operações na casa dos 5 mil milhões ou dos 7 mil milhões de euros, como era feito nos bons velhos tempos, assim poderemos dizer. Portanto, neste momento era difícil Portugal ir ao mercado com emissões grandes, relativamente grandes para a nossa dimensão, mas a partir do momento em que o BCE pode dar aqui um sinal de que vai comprar e que está disponível para comprar a dívida pública portuguesa, neste caso concreto, torna-se para nós muito mais fácil, por um lado, Portugal conseguir refinanciar essa mesma dívida ou ajustar as suas exigências de reembolsos nos próximos 5 anos, e aí sim, havendo uma estruturação ou um novo nível de reembolsos nos próximos 5 anos, obviamente ganhamos tempo e, ao mesmo tempo, melhora a nossa percepção de cumprimento e, depois, por consequente, também uma melhor avaliação por parte das agências de rating. Luís, o montante conseguido nesta troca, cerca de 1.750 milhões de euros, é um montante positivo ou poderia ter ido além deste número? Não, julgo que foi um montante bastante favorável e, como o Carlos explicou bem, acho que há uma pedra de toque bastante importante, que é os próximos... 2015 já não seria um grande problema para Portugal, mas 2015 e 2016, que são provavelmente anos onde ainda haverá uma pressão para a agenda de reformas estruturais bastante importante na Europa, ainda muita coisa para acontecer. Ano de eleições também. Ano de eleições, portanto, retira alguma pressão por parte do mercado. Se bem que, lá está, com a expectável intervenção do Banco Central Europeu e mais o programa de estímulos, mais provavelmente o plano de investimentos, o que isto fez foi reorganizar as maturidades daquilo que seriam as necessidades de ir buscar novo financiamento para renovar e basicamente, num ano em que teremos provavelmente um novo executivo, não é, a entrar em funções, permitirá alguma margem de manobra, necessária para enfrentar o mercado sem ter que estar preso com reformas que terão que ser feitas inadiavelmente nos próximos anos na Europa. Muito bem, fazemos agora um curtíssimo intervalo. Na segunda parte deste Boleymber olhamos para o interesse da CEMAPA na corrida pela PT Portugal e também os dados da economia norte-americana. Não saia daí.